Olá, me chamo Nayara Freire, sou mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física Escolar em Rede Nacional PROEF, turma 6, da Unimontes, Minas Gerais. Irei apresentar hoje um mapa conceitual como avaliação final nacional da disciplina 1, Problemáticas da Educação Física. Essa exposição se dará a partir da obra Desafios da Educação Física Escolar, temáticas da formação e serviço no PROEF, e terá como base 6 principais desafios enfrentados pelos professores de educação física na escola, incluindo aspectos políticos, culturais e estruturais, e ainda iremos refletir sobre os temas geradores da semana 7 e a sua interligação com as problemáticas apresentadas. Na primeira semana, a problemática levantada refere-se à atuação docente, onde utilizamos o texto de Educação Física Escolar, entre o rola-bola e a renovação pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez, no qual problematiza a diversidade das práticas pedagógicas na educação física escolar nas escolas brasileiras. O autor, então, identifica 3 tipos de atuações docentes nesse contexto escolar e as caracterizam como 3 grandes categorias, que são elas: práticas tradicionais, ainda baseadas em modelos tradicionais, esportivistas, tecnicistas, a partir da prática de esportes convencionais, como o vôlei, o basquete, o handebol e o futsal. Ainda presente em muitas escolas, apesar de perderem força nos discursos oficiais, essas práticas tradicionais, elas trazem como foco a competição e a seleção dos alunos mais habilidosos, negligenciando outras dimensões do desenvolvimento humano. Outra categoria, citada pelo autor, é do abandono do trabalho docente, ou desinvestimento pedagógico, também conhecido como o rola-bola. Foi percebido que professores que adotam essa prática promovem aulas desinteressantes, desestruturadas e sem objetivos claros, comprometendo a aprendizagem dos alunos, já que a falta de planejamento e desmotivação ela é evidente em suas aulas. E temos ainda as práticas inovadoras, baseadas em metodologias críticas e inclusivas. Então, são as novas metodologias. Os professores, ao adotarem essas práticas, buscam promover uma educação física de qualidade, então, rompendo com os modelos tradicionais, mecanicistas e desmotivadores, abrindo espaços para metodologias inclusivas, que valorizem a participação ativa dos alunos, a reflexão e a diversidade de experiências corporais. Essa problemática destaca a necessidade urgente de práticas pedagógicas inovadoras na educação física escolar, valorizando o contexto dos alunos, a formação continuada dos professores e a construção coletiva do conhecimento, para que a disciplina deixe de ser vista como uma atividade desorganizada, famosa rola-bola, e passe a contribuir para a formação integral dos estudantes. Na segunda semana, problematizamos a relação entre a teoria e a prática, onde partimos da reflexão do texto de Soraya Cristina D'Aredo, relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar. Percebemos o desafio que os professores de educação física encontram em associar os saberes teóricos, que envolvem uma determinada prática corporal, e o desenvolvimento das habilidades motoras, prevalecendo, em muitos momentos, a dicotomia entre ensinar teoria e prática, ou seja, entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. A dicotomia, ela refere-se à separação histórica e metodológica entre a prática corporal, que é a execução dos movimentos, dos esportes, das atividades físicas, e a reflexão teórica sobre a
contextos sociais, culturais e históricos. Inúmeros são os desafios para implementar o ensino sobre o fazer na prática da educação física escolar. Mas precisamos que ela seja desenvolvida em sua integralidade. Apesar de sofrerem diferentes influências, como aspectos pedagógicos, estruturais e culturais, nós destacamos alguns problemas, como a formação docente limitada, que dificulta essa integração, já que muitos professores eles foram formados em modelos tradicionais, né, com pouca ênfase em metodologias inovadoras e reflexão crítica, que dificulta a integração entre teoria e prática e a abordagem do ensino sobre o fazer de maneira significativa. A falta de recursos e infraestrutura é outro desafio encontrado pelos docentes. A ausência de materiais didáticos, equipamentos adequados e espaços apropriados limita a realização de atividades que promovam a reflexão e a contextualização das práticas corporais. Ainda temos a cultura escolar e a resistência à mudança, né? Já que existem uma tradição de valorizar apenas a prática motora, que é ensinar a fazer, tornando difícil que os alunos aceitem propostas que envolvam reflexão, debate e análise das práticas corporais. Além disso, nos deparamos com a insegurança e a falta de apoio. Os professores se sentem inseguros dentro do ambiente escolar para propor atividades reflexivas, especialmente quando falta apoio institucional, vindo aí de direção e equipe pedagógica, formação continuada e materiais pedagógicos adequados. Então, superar esses desafios exige investimento em formação continuada, inovação pedagógica, melhoria da infraestrutura escolar e a valorização de práticas que integrem teoria e prática, promovendo uma aprendizagem mais crítica e significativa para os alunos. Então, a integração entre teoria e prática na educação física escolar é essencial para uma aprendizagem significativa, exigindo que os professores estejam preparados, tenham recursos adequados e adotem metodologias que articulem saber e fazer. Na terceira semana, estudamos a problemática envolvendo os aspectos legais da educação física escolar, a partir do texto Educação Física como componente curricular da educação básica, seus aspectos legais, das autoras Fernanda Moreto, Pulseto e Soraya Cristina Darito. Então, ao longo da história da educação física escolar, encontramos diversas leis que foram elaboradas para regulamentar e consolidar a disciplina como componente curricular obrigatório na educação básica. Então, dentre elas, nós destacamos algumas legislações, como a LDB de 1961 a 1971, ou seja, a Lei de Diretrizes e Bases dessa época, tratava a educação física como uma atividade voltada para o corpo e movimento, relacionada a um fazer prático, que não precisava de uma reflexão teórica. Então, percebe-se que a LDB de 1961 a 71 era ainda baseada no ensinar a fazer, voltado a um modelo tecnicista com práticas tradicionais. Já a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, de 1996, a educação física passa a ser considerada como componente curricular obrigatório da educação básica no Brasil, integrando a disciplina à proposta pedagógica das escolas, desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, ressaltando a obrigatoriedade da prática para todos os níveis da educação básica, salvo algumas exceções. Já a Lei 10.793, de 2003, da LDB, também das Leis Diretrizes e Bases, ela vem reafirmar a importância do componente curricular obrigatório da educação física, da educação básica, né? Reafirma a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. Entretanto, essa lei possibilitou, né, contribuiu para as possibilidades de dispensa das aulas de educação física, especialmente dos alunos para alunos do ensino noturno.
o que gerou debate sobre avanços e retrocessos na garantia do direito à educação física escolar. Na semana 4, abordamos a problemática relacionada à indisciplina e afastamento dos estudantes e utilizamos como suporte o texto de Soraya Cristina Darido, Indisciplina e afastamento dos alunos nas aulas de educação física escolar. Então, foi identificado problemas como indisciplina e o afastamento. Esses problemas de disciplina é considerado um problema complexo nas aulas de educação física, haja vista sofrer influências familiares, como falta de limites e o próprio acompanhamento pedagógico, a influências sociais, como a violência e o uso de drogas, e pedagógicos, né, a partir de práticas pedagógicas inadequadas e métodos autoritários na escola. Nesse sentido, a indisciplina se manifesta através de agressões verbais, físicas, de desrespeito a regras e conflito entre alunos, refletindo o comportamento dos alunos em sala de aula. Além dos problemas de indisciplina, temos também os problemas de afastamento. Já o afastamento dos alunos se dá pelos seguintes fatores: pela repetição de conteúdos tratados ao longo da educação física escolar, né, os esportes conhecidos como quarteto fantástico, vôlei, handebol, basquete e futsal. A falta de outras práticas corporais afasta os alunos que não gostam dos conteúdos propostos. Né? E, nesse sentido, os alunos, ao deixarem de participar, né, eles geralmente, ou porque não associam as práticas oferecidas, ou também por alguma situação de vergonha, de constrangimento ao tentar vivenciar uma prática que não deu certo. Então, nesse sentido, o insucesso que muitos alunos experimentam na disciplina, se sentindo expostos, constrangidos, optam pela não participação como uma forma de proteção. Então, para enfrentar os desafios da educação física escolar, relacionados à indisciplina e ao afastamento, é essencial investir em formação continuada para atualizar os professores em novas metodologias, né? O texto sugere ainda propostas didáticas, como o Sport Education, que permite os alunos vivenciar diferentes papéis no esporte, e o modelo de aprendizagem cooperativa, que incentiva o trabalho em grupos heterogêneos e o compartilhamento de responsabilidades. Para lidar com a disciplina, recomenda-se criar propostas pedagógicas que ampliem a responsabilidade pessoal e social, além de ambientes agradáveis, que desenvolvam competências como liderança, organização, flexibilidade e respeito às diferenças. Também é importante estabelecer regras colaborativas, melhorar a infraestrutura e envolver a comunidade escolar, valorizando a educação física como parte essencial da formação integral dos estudantes. A semana 5 problematiza as dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, baseada no texto Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. Apesar do conteúdo esporte ser considerado atualmente como um fenômeno histórico em fluxo, nota-se ainda a predominância da técnica, nota-se ainda a predominância do treino repetitivo, né? Nesse sentido, em parte, devido à forte ligação cultural dos brasileiros com o futebol e à dificuldade dos professores em implementar abordagens pedagógicas mais críticas e diversificadas. Nesse sentido, há uma prevalência de conteúdos esportivos tradicionais históricos, né? Os modelos esportivistas tradicionais entram em foco novamente, né? E trazendo aí as mesmas práticas como vôlei, basquete, handebol e futsal. Dessa forma, o professor, ao agir com
ao agir baseado em modelo esportivista tradicional, ele assume um papel centralizador e autoritário, né, com aulas monótonas, focadas no treino repetitivo dos movimentos esportivos, valorizando a execução correta dos movimentos, a competição, com pouco nenhuma discussão sobre os aspectos sociais, culturais e críticos dos esportes. Então, as dificuldades relacionadas ao esporte, uma delas volta à questão sendo um dos motivos, né, de afastamento dos alunos das aulas, né, reproduzidas ainda lá em 1961 a 71, baseada no fazer por fazer, e a dificuldade, né, de relacionar a teoria e prática, caindo em práticas tradicionais, práticas pedagógicas tradicionais. Tá? As propostas para ampliar o currículo e diversificar as práticas na educação física escolar incluem a incorporação de variadas manifestações corporais, né, como os jogos e brincadeiras, danças, ginásticas, lutas e outros esportes de aventura. Então, para desenvolver aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais dos alunos. Também a adoção de metodologias inclusivas, como o trabalho em grupos heterogêneos e a vivência de diferentes papéis esportivos, promovem a participação ativa e o respeito às diferenças culturais e individuais, além, é claro, de ressaltar a importância da formação contínua de docentes. Por quê? Porque a capacitação contínua dos professores e a adaptação dos materiais e espaços, eles são fundamentais para garantir a inclusão e a aprendizagem significativa, valorizando a educação física como componente essencial da formação integral dos alunos. Tá? E, por fim, na semana 6, refletimos sobre a problemática, questões de gênero, na educação física escolar, a partir dos textos Educação Física Escolar e a questão de gênero de Osmar Moreira de Souza Júnior e do artigo científico Masculinidades na Educação Física Escolar. Um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Diante do cenário apresentado, percebemos que a área da educação física escolar, ela envolve desafios e oportunidades para promover a igualdade e combater estereótipos. Estudos demonstram que, mesmo diante de uma oportunidade inclusiva, ainda persistem práticas e discursos relacionados às manifestações corporais culturais, como futebol é esporte somente para homens, balé não é para homens, lutas são exclusivas do público masculino, mulheres que jogam futebol têm determinada orientação sexual. Esses estereótipos e preconceitos, então, esses estereótipos e preconceitos, por sua vez, reforçam que a divisão da desigualdade de gênero entre meninos e meninas nas aulas de educação física. Infelizmente, a educação física escolar está marcada por estereótipos e preconceitos que naturalizam o corpo masculino como mais forte e ativo, enquanto o feminino é visto como mais frágil, né? O que limita o acesso. Então, as aulas se tornam limitadas. Os meninos sempre têm mais espaços dentro dessa realidade. Nesse sentido, os meninos acabam que desempenham melhor suas funções motoras, desenvolvem melhor suas habilidades motoras, né? E arriscam mais e tendem a demonstrar maior confiança em suas habilidades corporais, enquanto as meninas enfrentam as barreiras culturais e pedagógicas que restringem sua plena participação. Como podemos resolver isso? Né?
De que forma? Através de práticas pedagógicas inclusivas e igualitárias, que garantam a equidade de gênero. Né? Então, abrir espaço para promover discussões que desconstruam estereótipos e estimulam a igualdade, a participação de todos, independente do gênero, possibilitar a reflexão crítica dos alunos sobre essas ideias, incentivando o respeito à diversidade e a valorização das diferenças. Essas ações contribuem para que a educação física possa ser espaço de aprendizagem, socialização e fortalecimento da cidadania. E fechando as problemáticas da educação física escolar, tivemos na última semana, semana 7, fizemos uma reflexão sobre o capítulo 3 do livro de Paulo Freire, sobre a dialogicidade e essência da educação como prática libertadora, onde o autor refere-se à educação como prática da liberdade, na qual educador e educando estabelecem uma relação horizontal e dialógica. Essa relação transforma o aluno de objeto, né? Até então, o aluno era adotado uma prática pedagógica bancária, onde o aluno só recebia informações, era um objeto de depósito de informações, e agora ele passa, então, a ser sujeito, né? Um sujeito ativo, um aluno sujeito ativo da sua aprendizagem. Possibilitando a problematização de sua realidade a partir de quê? De tomadas de decisões coletivas, por meio do diálogo, contribuindo dessa forma para a transformação social. No contexto dos professores pesquisadores do PROEF, essa abordagem valoriza a reflexão crítica sobre a prática pedagógica, fortalecendo o compromisso com uma educação transformadora, inclusiva e emancipatória. Nesse sentido, os temas geradores, eles estão entrelaçados às problemáticas da educação física, já que todos os temas, os desafios refletidos, direcionam-se para uma educação física transformadora, né? Então, a partir de novas metodologias que proporcionem críticas e reflexões, promoverá o quê? Uma maior integração para a aprendizagem significativa dos alunos, onde a relação ensinar a fazer sobre o fazer garantirá ou dará condições de garantia à educação física escolar pelos alunos. Dessa forma, vai estar contribuindo para a formação integral dos alunos, né? Incentivando o fortalecimento da cidadania e, dessa forma, como consequência, ajudando na transformação social dos educandos. Assim, concluo minha participação nesta avaliação, agradeço a todos e me despeço. Até breve.